Olá! Nossa aula de hoje é sobre função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. O que é uma função polinomial do segundo grau? Toda função estabelecida pela seguinte lei de formação: y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, é considerada uma função polinomial do segundo grau, onde a, b e c são coeficientes numéricos reais, e o coeficiente numérico a é diferente de zero. Onde nós aplicamos as funções de segundo grau? Tem diversas aplicações no nosso cotidiano. Por exemplo, na física, ela está ligada ao movimento uniformemente variado, ao lançamento oblíquo. Na biologia, é o processo de fotossíntese das plantas. Na administração e contabilidade, está relacionado às funções de custo, receita, lucro. Na engenharia civil, está presente nas construções. Então, esses são alguns exemplos de aplicações no nosso cotidiano de função polinomial do segundo grau. Agora, nós vamos dar maiores detalhes sobre ela. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso lembrar ou saber sobre a função polinomial do segundo grau, que o gráfico desta função será uma curva chamada de parábola. E esta parábola, ela vai ter uma concavidade, ou voltada para cima ou voltada para baixo. Por onde eu vou observar essa concavidade? Pelo coeficiente numérico a. Então, se o coeficiente numérico a for positivo, maior que zero, o que vai acontecer? A concavidade da parábola vai ser voltada para cima. E nós vamos ter na parábola o que nós chamamos de ponto mínimo, ou seja, a minha parábola, ela desceu, 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 desceu até aqui. Esse é o mínimo que ela chegou. A partir daqui, ela vai voltar a subir. Então, é um valor mínimo. Nós costumamos dizer que isso é o y do vértice, ou seja, esse ponto de mínimo é chamado de vértice da minha parábola, onde eu vou ter um valor para x e um valor para y. Por quê? Porque a parábola ela estará localizada no plano cartesiano, e todo ponto que eu localizo no plano cartesiano, ele tem um par ordenado, um valor para x e um valor para y. Então, esse vértice aqui, que é o vértice da minha parábola, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. E quando eu falo em valor mínimo, de mínimo, né, significa que eu vou observar o y do vértice. E se por um acaso eu tiver o meu coeficiente numérico a menor que zero, negativo, o que vai acontecer com a concavidade da parábola? Ela vai ser voltada para baixo. E aí, o valor que eu vou ter do vértice, no caso aqui, vai ser o valor de máximo. Por quê? Porque a minha parábola vai fazer o quê? Subir, 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 até aqui o valor máximo que ela foi. A partir daqui ela vai descer. Então, nós costumamos dizer que esse ponto aqui é o y do vértice, onde eu vou considerar como valor máximo. Então, recordando, se o meu coeficiente numérico lá da minha função a for positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Se meu coeficiente a for negativo, concavidade da parábola voltada para baixo, certo? O que mais nós vamos observar? Nós temos os coeficientes a, b e c. O coeficiente a, nós já vimos que ele determina a concavidade da parábola. Agora, nós vamos falar do coeficiente numérico c. O que ele determina na minha parábola? Ele é um termo independente. E ele vai mostrar a intersecção da minha parábola com o eixo das ordenadas, ou seja, com o eixo y. Então, o valor do coeficiente numérico c, que a gente chama de termo independente, vai ser o valor onde a parábola vai cortar ou interceptar o eixo y a hora que eu fizer construir ou esboçar o meu gráfico. Agora, nós vamos falar sobre zeros ou raízes de uma função de segundo grau. O que significa isso? Dada a função de f dos reais aos reais, definida por
f de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Calcule o zero da função, ou a raiz da minha função. O que significa isso? No lugar do f de x, eu vou substituir por zero, que na verdade o f de x é a mesma coisa que o y. Então, quando o y vale zero, quanto vale o meu x? Isso é a raiz ou zero da função. No gráfico, isso vai mostrar o quê? Vai mostrar onde a minha parábola intercepta o eixo x. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar que nós acabamos de falar agora há pouco. A concavidade da parábola. Por onde eu vejo a concavidade da parábola? Pelo coeficiente numérico a. Se o coeficiente numérico a for positivo, concavidade voltada para cima. Então, quais são os coeficientes numéricos dessa função que foi dada? O coeficiente numérico a, que acompanha o x ao quadrado, vale 1. Coeficiente numérico b, que acompanha o x, vale 3. E o coeficiente numérico c, que é o termo independente, vale 2. Então, o coeficiente numérico a vale 1. Se ele vale 1, a concavidade da parábola é voltada para cima. Outra coisa que eu já posso afirmar, onde que a parábola vai interceptar meu eixo y? Em que valor? No par ordenado 0 e 2. Por quê? Porque o termo independente vale 2. Então, a parábola vai passar, vai cortar, vai interceptar o eixo y no par ordenado 0 e 2. Agora, a gente vai encontrar a raiz ou zero da minha função. O que significa? Os valores onde a parábola vai interceptar o eixo x. Como que eu faço isso? Pegando a minha função e igualando a zero. Então, vai ficar assim. X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Como que eu resolvo isso? Eu tenho aqui uma equação polinomial do segundo grau. Por quê? Porque eu igualei a zero. Como que eu resolvo uma equação polinomial do segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Primeiro, quais são os coeficientes numéricos? O a vale 1, o b vale 3 e o c vale 2. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau, que é encontrar as raízes dessa equação pela fórmula de Bhaskara? Qual é a fórmula? X é igual a menos o valor do coeficiente b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, dividido por 2 vezes o valor de a. O discriminante, ele é dado por uma fórmula também, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente numérico a vezes o coeficiente numérico c. Então, resolvendo isso, como vai ficar? Encontrando o discriminante. Discriminante é igual a b ao quadrado. Quem é o b? 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Quanto que vai dar meu discriminante? 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1 vezes 2, 8, 9 menos 8, 1. Agora, eu vou encontrar o valor de x. Como que eu encontro o valor de x? Pela fórmula de Bhaskara. X é igual a menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, vai ficar menos, quem é o coeficiente b? 3. Mais ou menos, raiz quadrada de quem? Do coeficiente numérico do discriminante, que é igual a 1, dividido por 2 vezes o coeficiente numérico a. Então, daqui eu vou ter dois valores, duas raízes, que eu vou chamar de x1 e x2. Então, o x1 vai ficar menos 3, mais raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Tá aqui. E a outra raiz? Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então, os dois valores que eu tenho, as duas raízes, são iguais a menos 1 e menos 2. O que significa as raízes? Quer dizer que quando eu substituir lá na minha equação por esses valores, eu vou torná-la verdadeira, ou seja, vai ser igual a zero. Esses valores significam o que lá no gráfico da minha função polinomial do segundo grau, da parábola? Vai mostrar onde essa parábola corta, intercepta o eixo x. Então, nós vamos ter a parábola, né, geometricamente, vai ficar assim. Quais são os pontos onde a parábola vai cortar o meu eixo x? No menos 1 e 0 e no menos 2 e 0. Por que que o y é zero? Porque se está em cima do eixo x, significa que o y nem subiu e nem desceu. É igual a zero.
Então, geometricamente, vai ficar assim a representação da nossa parábola, né? Com cavidade dela voltada para cima, porque o a é positivo. As raízes ou zero da função, quais são? Menos 2 e menos 1. E se eu tivesse que mostrar aqui o valor onde ela intercepta o eixo y, que nós não fizemos o gráfico, apenas estamos falando aqui em raízes ou zeros dessa função, ela iria interceptar o eixo y no par ordenado ou no ponto 0 e 2. Agora vamos falar do vértice da função de segundo grau, ou ponto de mínimo ou de máximo. Se o valor do coeficiente numérico a for maior que zero, significa que a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, eu vou ter ponto de mínimo. Aí eu tenho lá a coordenada do vértice, vai ser o x do vértice e y do vértice. Se o valor do coeficiente a for negativo, significa o quê? Que a concavidade da parábola é voltada para baixo. E aí eu tenho ponto de máximo. Como fica as coordenadas do vértice? Eu vou ter um valor para x e um valor para y. E como eu encontro essas coordenadas? X do vértice é dado por menos o valor do coeficiente numérico b dividido por 2 vezes o coeficiente numérico a. Como eu encontro o y do vértice? Vai ser dado por menos o valor do discriminante dividido por 4 vezes o valor de a. Então, sempre que eu quiser encontrar as coordenadas do vértice da minha parábola, onde fica o vértice da minha parábola, eu vou utilizar esta forma. X do vértice menos b dividido por 2 vezes a e y do vértice menos discriminante dividido por 4 vezes o a. O valor de máximo ou de mínimo é sempre dado por quem? Pelo y do vértice. Estudo do sinal da minha função de segundo grau. Então, agora nós vamos ter 3 casos. Se o coeficiente numérico a é maior que zero, concavidade voltada para cima. Aí eu tenho o primeiro caso. Como que vai ficar nessa situação aqui? Então, vamos analisar como que fica o estudo do sinal da função quando o coeficiente numérico for positivo, a concavidade da parábola voltada para cima. E o primeiro caso que eu vou analisar é o discriminante maior que zero. Então, olha só, se o coeficiente a é positivo, concavidade voltada para cima, e aí eu vou ter aqui esses 2 pontos, significam as raízes ou zero da função, que são os valores onde a parábola corta e intercepta o eixo x, e aí eu vou ter que analisar quais lugares que eu vou ter o y positivo ou y negativo. Então, se eu tenho o y igual a zero, quer dizer que ele está em cima do eixo x. Então, eu vou ter o quê? O valor de quem? Das raízes. Então, meu x vai ser igual a raiz. Então, ó, se eu tenho esse ponto e esse ponto, que eles estão em cima do eixo x, quer dizer que eu tenho o valor de x e o y é igual a zero. Então, y vai ser igual a zero quando? Se x é igual a raiz, se x é igual a raiz. Agora, se eu tenho o valor de x, se ele tiver menor do que essa raiz. Quando for menor que essa raiz, os valores de y vão ser positivos. Se for maior do que essa raiz, o valor de y vai ser positivo. Então, quando que y vai ser positivo? Quando for menor que a raiz 1 ou maior que a raiz 2. E quando que o y é negativo? O y é negativo nessa parte, ó, onde a parábola está aqui abaixo do meu eixo x. Então, fica entre o intervalo das duas raízes. Então, y é menor que zero, quando? Quando x1 for menor de quê? Desse x, que são todos os valores que estão aqui no intervalo das raízes, né? Que é menor do que o x2. Ou seja, x1 menor que x2, porque são as raízes. Agora, a gente vai analisar esse caso para quando o quê? O meu coeficiente for menor que zero. Aí, a concavidade vai ser voltada para baixo. Como que eu faço isso? Olha só, concavidade voltada para baixo da minha parábola, né? Porque o coeficiente numérico a é negativo. Agora, eu vou estudar o sinal
dessa função. Como que vai ficar? Então, ó, aqui são as duas raízes, com cavidade voltada para baixo. Onde que o y é positivo? Nesse intervalo aqui, ó, entre as duas raízes. Onde que o y é negativo? Quando ele é menor que essa raiz e quando ele é maior que essa raiz. E onde que o y é igual a zero? Quando for igual à raiz. Então, é o que está aqui, ó. Y é menor que zero se x é menor que a raiz 1 ou se x é maior que a raiz 2. Quando que y vale zero? Quando está exatamente em cima do eixo, ou seja, quando x é igual a raiz 1 ou x igual a raiz 2. E quando que ele é positivo? Quando está, olha só, não é esse pedaço aqui da minha parábola? Quando está entre as raízes 1 e 2. Ou seja, se x1 é menor que x, que é menor que x2. Esse foi o primeiro caso, quando o discriminante der positivo. Agora, vamos para o segundo e terceiro caso. Segundo caso, quando o discriminante é igual a zero. Quando o discriminante é igual a zero, a gente sabe que nós vamos obter apenas uma raiz, que a gente chama de uma raiz dupla, né? Quando o discriminante é maior que zero, nós temos duas raízes reais. Agora, aqui a gente só vai ter uma raiz real, ou seja, a minha parábola vai interceptar ou vai cortar o meu eixo x em apenas um lugar. Então, como que eu vou analisar ou estudar o sinal dessa função? Como que vai ficar? Então, quando a concavidade da parábola é voltada para cima, olha só, eu tenho duas situações. Ou eu vou ter o y positivo, ou eu vou ter o y igual a zero. Ah, e agora não tem o y menor que zero? Não, porque a parábola não está em nenhum momento abaixo do eixo x. Então, eu só vou ter valores de y positivo ou igual a zero. Quando que o y é positivo? Se eu tenho o quê? X diferente das raízes reais, ou seja, quando o x1 é igual a x2. Quando que y é igual a zero? Se x é igual às raízes. Então, se é igual à raiz, quer dizer que o y é zero. Se for diferente das raízes, o y é maior que zero. E quando a concavidade é voltada para baixo? Aí é o contrário. Aí eu só vou ter o y negativo e não vou ter y positivo, ou igual a zero. Então, vai ficar assim. Se eu tenho o valor de y negativo, onde que ele fica? Ó, y negativo, tudo isso aqui. Ou seja, a minha parábola ela está toda abaixo do eixo x. Então, quer dizer que o valor de y vai ser sempre negativo, ou igual a zero, quando que? Quando for igual ao valor da raiz. Então, y é menor que zero quando? Para todos os valores diferentes das raízes. Qualquer valor de x que eu pegar que não seja a raiz da minha função, o y vai ser negativo, porque a parábola vai ficar toda para baixo. E quando que o y vai ser zero? Quando for igual à raiz, ou seja, quando tiver aqui exatamente em cima do eixo x. E o terceiro caso é quando o meu discriminante for menor que zero, ou seja, quando o discriminante é negativo, eu não tenho raízes reais. Então, se eu não tenho raízes reais, o que isso significa? Significa que a minha parábola não vai interceptar, não vai cortar o eixo x em nenhum momento. Ou ela vai ficar abaixo ou ela vai ficar acima. E como que fica o estudo do sinal da minha função nessa situação? Então, ó, quando tenho concavidade para cima, eu só vou ter valor de y positivo. Por quê? Porque a parábola só está aqui para cima. Nenhum momento ela veio para baixo do eixo x. Então, eu não tenho nenhum valor negativo e não tenho valor de y igual a zero, porque ela não encostou aqui no meu eixo x, não cruzou, não interceptou o eixo x. Então, quando a concavidade é para cima, o y é maior que zero para qualquer valor de x pertencente aos reais. E quando que ela vai ser, os valores de y vão ser todos negativos? Por quê? Olha só, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Aí aqui, nenhum valor eu vou ter para cima do eixo x em y. Então, se isso não acontece, significa que os valores de y vão ser todos negativos. Vai ter algum momento que eu vou ter o valor de y igual a zero? Não, porque não está tocando aqui no eixo x. Então, eu só vou ter valores de y negativo, menor que zero, para qualquer valor que eu pegar de x pertencente aos reais. Vamos para exemplos. Exemplo 1.
A construção de uma ponte, como a do desenho abaixo, pode ser realizada através dos cálculos obtidos de uma função quadrática, f, definida dos reais aos reais, né, pela seguinte função, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é uma função polinomial do segundo grau. Considere a seguinte função para construir a ponte. F de x é igual a menos meio de x ao quadrado mais 2x mais 2. Determine as coordenadas dos pontos A, B e C ilustrados na figura. Então, olhando aqui a ponte, quem é A, quem é B e quem é C? Vamos transferir isso aqui para o plano cartesiano. Se nós observarmos, aqui seria o eixo x. E aí, nós teríamos o eixo y. A ponte seria a nossa parábola. Então, se vocês observarem, o ponto A e o ponto B são as raízes ou zeros da função, que é onde a parábola intercepta o eixo x. E o ponto C é o ponto de máximo da minha parábola, quer dizer que é o vértice. Então, eu quero descobrir quem aqui, o y do vértice da minha função. Então, eu vou ter que calcular isso. Então, de acordo com a figura, os pontos A e B correspondem às raízes da função de segundo grau. Para calcularmos tais raízes, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Então, a minha função é f de x é igual a menos meio de x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, como a gente calcula as minhas raízes? Pela fórmula de Bhaskara. Primeiro, eu vou encontrar o valor do discriminante. Discriminante é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o discriminante é igual. Quanto que vale o b? O coeficiente numérico b aqui é da minha função. Ó. O a vale menos meio, o b vale 2 e o c vale 2. Então, b é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente numérico a vezes o coeficiente numérico c. 4 vezes meio menos meio vezes 2 vai dar quanto? 4. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4, 8. Então, meu discriminante deu 8. Como o discriminante é um valor positivo, quer dizer que eu vou ter duas raízes reais distintas. Ou seja, a minha parábola corta o meu eixo x em dois pontos, como a gente viu. Então, é o ponto A e o ponto B lá da minha ponte. Aí, como que eu vou calcular isso? X é igual a menos o coeficiente numérico B, mais ou menos raiz quadrada discriminante dividido por 2 vezes o valor de A. Então, ficou menos 2, mais ou menos raiz quadrada de quem? Do discriminante, que é 8, dividido por 2 vezes o coeficiente numérico A, que é menos meio. Quanto deu isso? Menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 8 não é exata, então a gente decompõe o 8 em fatores primos. Como que vai ficar isso? Feito a decomposição de fatores primos. 2 raiz quadrada de 2. Então, eu vou obter o quê? X é igual a menos 2, mais ou menos 2, raiz de 2 dividido por quanto que é 2 vezes meio? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, aqui embaixo, né, no denominador, vai ser igual a 1. Portanto, eu vou ter só a parte de cima do numerador. Então, ficou o x1 e o x2, de que maneira? x1 menos, né? Lembrando que aqui vai ficar negativo, por isso desse menos. Menos 2 mais 2 raiz de 2. E que vai dar 2 menos 2 raiz de 2. E o x2? Menos 2 raiz de 2, que vai dar 2 mais 2 raiz de 2. Então, quais são os pares ordenados que representam os pontos A e B? Ponto A, 2 menos 2 raiz de 2 e 0. E o ponto B, 2 mais 2 raiz de 2 e 0. Esses são os pontos A e B. Falta agora a gente descobrir o ponto C, que é o ponto de máximo do vértice da minha parábola. O vértice da minha parábola ele é definido por menos B dividido por 2 vezes A e menos o discriminante dividido por 4 vezes o A. Então, o vértice vai ser dado por menos, quem que é o B? 2, dividido por 2 vezes o coeficiente numérico A, que é menos meio. E depois, o discriminante, então, menos 8 dividido por 4 vezes menos meio. Quanto que deu isso? 2 dividido por, quanto que deu aqui? Menos 2 vezes menos meio é igual a menos 1. Menos 2 dividido por menos 1 é igual a 2. E menos 8 dividido por 4 vezes menos meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, vai ficar menos 2. Menos 8 dividido por menos 2 é igual a 4. Então,
Então, o vértice da minha parábola vai ter que ponto? Ou seja, o ponto C representa as coordenadas 2 e 4. E aí, eu preciso se perguntar qual é o ponto que representa o máximo, ou qual é a altura máxima aí da minha ponte. A minha altura máxima seria 4. Como ele perguntou quais as coordenadas do ponto C, então as coordenadas do vértice, 2 e 4. Exemplo 2. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela seguinte equação. H de t igual menos 2t ao quadrado mais 8t, com t maior ou igual a zero, onde t é o tempo medido em segundo e h de t é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute A, um instante em que a bola retornará ao solo, B, a altura atingida pela bola. Então, o que significa o instante em que a bola retornará ao solo? Primeira coisa que eu preciso observar, olhando aqui para a minha função, menos 2t ao quadrado mais 8t, uma função polinomial do segundo grau, eu tenho coeficiente numérico A, menos 2, coeficiente numérico B, 8, e o coeficiente numérico C não tem. Então, quer dizer que ele vale 0. Se o coeficiente numérico A é negativo, quer dizer que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Claro, se eu vou... O atleta vai chutar a bola, né? O goleiro aí vai chutar a bola, ele vai dar um tiro de meta, o que vai acontecer? A bola vai sair do chão, vai atingir o ponto máximo e depois ela vai voltar para o chão. Esses lugares onde é o chão, o solo, significa as raízes. Ou seja, quando isso é igual a zero, quando a altura minha é igual a zero, certo? Então, ó, houve dois momentos em que a bola tocou o chão. O primeiro foi antes dela ser chutada, e o segundo foi quando ela terminou sua trajetória e retornou no chão. Em ambos os momentos, a altura h de t era igual a zero. Então, como que vai ficar? Vou substituir o h de t por zero. Zero é igual a menos 2t ao quadrado mais 8t. Aqui eu tenho duas opções para encontrar o valor de t. Ou eu aplico a fórmula de Bhaskara e encontro o T1 e T2, porque eu vou ter as duas raízes, que são o que eu estou procurando, que é o momento que a bola vai estar no chão, né? Antes dela subir e depois que ela tocou o chão novamente. Ou eu posso aplicar aqui o quê? Se você observar, a gente não tem o coeficiente numérico C, que é o termo independente. E aí eu posso colocar a letra ou a variável que está aparecendo aqui em evidência, que seria o t. Então, eu tenho 2t ao quadrado menos 8t igual a zero. Mudei eles de membro. Então, quem é a variável que está se repetindo? Não é o t? Então, coloquei em evidência. Então, ficou assim, 2t, ou 2, né, no caso, porque é múltiplo de 2 e múltiplo de 2. Então, ficou 2t vezes t menos 4 igual a zero. De onde que saiu isso aqui? Se você pegar isso aqui, você volta ali na minha equação. 2t vezes t, 2t ao quadrado. 2t vezes menos 4, menos 8t, igual a zero. Isso aqui significa colocar o termo em comum em evidência. Quem que é o termo em comum aos dois termos que eu tenho, 2t ao quadrado e menos 8t? Posso colocar o 2t. Por quê? Porque 2t é múltiplo de 2t e múltiplo de 8t. Bom, quais são as opções que eu vou ter aqui? 2t igual a zero, aí é uma equação de primeiro grau, t igual a zero dividido por 2, que dá zero. E t menos 4 igual a zero, t menos 4 igual a zero, t igual a 4, porque o 4 que está subtraindo passa para o outro membro somando. Então, quais são os dois tempos em que a minha bola atinge o chão? No tempo igual a zero, claro, porque eu ainda não, né, o goleiro ainda não chutou. E o outro tempo é depois de 4, o quê? O instante que ele foi dado, depois de 4 segundos, vamos dizer. Então, o momento em que a bola tocou o chão foi no instante após 4 segundos. Agora, a outra pergunta quer saber a altura atingida pela bola. A altura atingida pela bola refere-se ao vértice da minha parábola. Mas aí eu quero o x do vértice ou o y do vértice? Se é a altura, eu estou falando do eixo y. Então, eu tenho que encontrar o y do vértice.
Então, a altura máxima atingida pela bola é dada pelo vértice da parábola. As coordenadas do seu vértice podem ser encontradas através de x do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a, e o y do vértice, menos discriminante dividido por 4 vezes a. No caso, como eu já disse anteriormente, a gente quer a altura que a bola atingiu. Então, eu só quero o y do vértice. Ele não me perguntou qual é o ponto que representa o vértice da parábola. Se tivesse perguntado, eu teria que encontrar o x e o y. Como pediu a altura máxima da bola, eu só quero o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser igual menos, quem que é o discriminante? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 4 vezes A. Então, o y do vértice é igual menos quanto que vale o B? 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é igual a 0, dividido por 4 vezes menos 2, que é o valor do A. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado, 64. 4 vezes menos 2 vezes 0 vai dar 0, então menos 0. E 4 vezes menos 2, menos 8. Aí aqui, 64 menos 0, 64. Menos 64 dividido por menos 8 é igual a 8. Então, o y do vértice é igual a 8. Portanto, a altura máxima atingida pela bola foi de 8 metros. Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, dê um like e se inscreva lá no nosso canal. Obrigada!